são forçados a cortar o pescoço ou a virilha do preso. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais um episódio da saga Os 4 de Idaho, dentro da série Na Mira. Eu trago hoje atualizações muito importantes, lembrando que eu quero te recomendar a conhecer os outros casos aqui do canal. Se você ainda não assistiu, eu trago histórias toda semana aqui, segunda, quarta e sexta-feira, às 10 horas da manhã. Um dos casos mais recentes e bem fortes é a menina que derreteu na cama. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, então não deixe de assistir depois, tem uma análise importantíssima lá. E se você quiser conferir os episódios anteriores dessa saga, você pode ir na playlist. Se você ir na página inicial, você vai encontrar tudo em categorias, tudo organizado de forma completa para você, tá bom? E a gente vai começar esse caso agora. O Senado do estado de Idaho votou na segunda-feira de 24/11 para aprovar um projeto de lei que visa reviver o pelotão de fuzilamento com a opção de pena capital, em meio à escassez de substâncias injetáveis letais. O projeto de lei 186 da Câmara, que foi aprovado pela Câmara dos Representantes do Estado com 50 votos a 15-5 no início desse mês, dá às autoridades a opção de ordenar o falecimento por fuzilamento se as substâncias injetáveis letais não estiverem disponíveis dentro de 5 dias após a emissão da sentença capital. Pelo que eu entendi, o projeto de lei já foi para a mesa do governador de Idaho, o Brad Little. O defensor do projeto de lei é o deputado Bruce Selk, e ele disse assim: o H186 foi aprovado no Senado e na Câmara com uma maioria à prova de veto. Após a assinatura do governador, o Estado pode agora fazer justiça conforme determinado pelo nosso sistema judicial contra aqueles que cometeram homicídio em primeiro grau. Esse é um projeto de lei importante para as vítimas, suas famílias e o Estado de Direito. O projeto de lei não é isento de críticas, mesmo do lado republicano do corredor. O senador Dan Foreman, republicano de Moscou, disse que as pessoas designadas para o pelotão de fuzilamento, as testemunhas e a equipe de limpeza, correm o risco de ficarem traumatizadas com a experiência. E Edilwa Elkas, uma advogada de defesa de Boise, chamou o conceito de usar o pelotão de fuzilamento de atroz. Ela falou: a execução por pelotão de fuzilamento é antiquada e desumana, e é profundamente preocupante que a Idaho esteja voltando a tais métodos bárbaros. Bom, 4 outros estados têm a opção de pelotão de fuzilamento, embora seu uso seja extremamente raro. Esses estados são Mississippi, Oklahoma, Utah e Carolina do Sul. E juntos, eles tiraram a vida de 3 prisioneiros condenados por fuzilamento desde 1976. Se transformado em lei, o projeto de lei de Idaho pode impactar 8 atuais condenados à pena capital do estado e possivelmente o futuro do Brian, caso ele vá a julgamento e posteriormente seja condenado a tal pena. Deborah Deno é professora da Fort Bend Law School e é uma das principais especialistas em pena capital dos Estados Unidos. E ela falou assim: o pelotão de fuzilamento é a técnica mais rápida, segura e livre de erros, e é a única para a qual temos profissionais qualificados e treinados. A professora, que estuda métodos de execução há décadas, disse que os procedimentos de injeção letal estão em um estado lamentável até hoje, décadas depois que esse processo se tornou uma opção no início dos anos 80. Ela falou assim: nos últimos anos tivemos 3 pessoas sobrevivendo a execuções de injeção letal quando deveriam falecer. E isso depois de mais de 2 horas de pessoas tentando tirar a vida desses indivíduos e o Estado basicamente dizendo: você tem que parar. Os carrascos tiveram problemas para acessar as veias porque as substâncias são escassas e outras coisas também podem dar errado. Os presos condenados costumam ter danos nas veias devido ao uso prolongado de substâncias ilícitas, e alguns deles são muito obesos e outros têm muitos músculos, segundo o que ela contou. Aí ela falou que outros presos ficaram tão nervosos que as suas veias se contraem. Já em alguns casos horríveis, os carrascos são forçados a cortar o pescoço ou a virilha do preso para encontrar um lugar para inserir a agulha. Às vezes, os presos condenados até ajudaram os próprios funcionários da prisão a inserir. E ao que parece, uma execução que falhou foi no condado do Alabama, com Kenneth Eugene Smith, em novembro,
E, ao que parece, foi a segunda vez no mesmo estado em apenas poucos meses. E ela disse também que o processo de injeção também é envolto de muito sigilo, enquanto os pelotões de fuzilamento são, por natureza, mais transparentes, com vários executores à vista das testemunhas. Embora Deborah apoie o projeto de lei em Idaho, ela sugeriu dar um passo adiante e, em vez de tornar o pelotão de fuzilamento uma alternativa disponível quando injeções letais não podem ser aplicadas, o mais sensato seria dar aos condenados a escolha entre os dois. Ela disse assim: eu tenho um palpite que mais presos escolheriam o pelotão de fuzilamento, observando que os presos do Tennessee começaram a escolher a eletrocução em vez da injeção local, quando podiam escolher. E no Tennessee, isso é uma afirmação e tanto, porque ser eletrocutado lá saiu terrivelmente errado em alguns casos. Ao que parece, a cabeça de algumas pessoas começaram a queimar, o cabelo pegou fogo, olhos saltaram e etc. E ela falou que o pelotão de fuzilamento também atende ao pré-requisito da Suprema Corte como uma alternativa conhecida e disponível, estabelecido no caso histórico Glossop versus Gross. E só para vocês terem uma noção, essa especialista, Deborah, escreveu 7 artigos que já foram citados pela Suprema Corte sobre o assunto. A pesquisadora também disse na entrevista que ela não é pró-pena capital, mas que ela é agnóstica da pena capital. E ela falou assim: eu acho que se vamos executar pessoas, isso deve ser feito da maneira mais humana possível. Bom, tem um homem chamado John Albert Taylor e ele atacou uma menininha de 11 anos e ele a violentou intimamente e depois ele a sufocou. Ele foi pego, preso e condenado, isso em 1989. E quando chegou no dia dele ser executado, ele escolheu fuzilamento em vez da injeção letal, porque estava preocupado em virar como um peixe fora d'água. Já Ronnie Lee Gardner, em 2010, estava no tribunal por conta do falecimento de um barman, e aí esse homem tirou a vida de um advogado dentro do tribunal e disparou num oficial de justiça. Isso em uma tentativa fracassada de escapar da custódia. Imagina o caos no tribunal. E aí, ele posteriormente foi executado pelo pelotão. E esse foi o último fuzilamento dos Estados Unidos. Então eu estou falando que a penúltima execução por fuzilamento aconteceu em 1989 e a última em 2010. Olha, muitos anos de diferença. Matt Mangino, que é ex-promotor distrital do condado de Lawrence, na Pensilvânia, já fez parte do Conselho de Liberdade Condicional do Estado. E ele agora trabalha em consultório particular. E ele disse assim: a maioria dos estados que tiveram um pelotão de fuzilamento se afastaram dessa forma de execução por causa da mentalidade de velho oeste que ela retratava. Alguns dizem que a injeção letal é clínica ou sanitária e que o pelotão de fuzilamento é incivilizado. Mas as injeções também podem ser horríveis, segundo especialistas. E embora haja menos sangue visível, o Matt comentou que é muito comum ter uma substância no meio do coquetel, que é um paralítico destinado a manter o condenado imóvel para o conforto das testemunhas e não para aliviar a dor do seu último suspiro. Ele falou: olha, para mim é meio angustiante. Para mim, o que eu observo é que realmente é desagradável e desconfortante para as testemunhas ver alguém girando e se movendo enquanto passa pela agonia da injeção letal. Quanto às críticas do senador republicano Dan Forum sobre as pessoas designadas que, no caso, podem ficar traumatizadas, ele falou o seguinte: olha, a história não é bem assim. Porque ele disse que antes da execução do Ronnie Lee em 2010, aquele que eu mencionei agora na história, o que fez o show no tribunal, centenas de pessoas se ofereceram para fazer parte do pelotão de fuzilamento. Ele falou: olha, eu não acho que as pessoas que estão na aplicação da lei estejam preocupadas com esse transtorno de estresse pós-traumático por estarem em um pelotão de fuzilamento. E ele falou assim: e enquanto os estados lutarem para obter substâncias injetáveis letais, não vão faltar pessoas dispostas a servir em um pelotão de fuzilamento ou ferramentas para cumprir a pena. Bom, a pena capital ela é uma questão bipartidária ainda nos Estados Unidos. Por quê? Porque pessoas de ambos os espectros políticos têm divergências e sentimentos opostos, conflitantes ou mesmo identificáveis com indivíduos de outro lado político em relação à pena capital.
Bom, basicamente nós temos 3 argumentos principais. Existem pessoas de um lado que são contra a pena capital, basicamente assim, aqui no Brasil, por exemplo, isso é um assunto que a gente não saberia dizer qual é a opinião da maioria das pessoas, porque isso não é algo estudado aqui, porque nós não convivemos com essa realidade. Aqui as pessoas mal são presas, quem dirá condenadas a pena capital. Lá nos Estados Unidos a história é diferente. A pena capital é constante, é comum, faz parte da história americana. Então, o que acontece? Um lado que não concorda com a pena, basicamente os cristãos, católicos e evangélicos, dizem que são contra porque isso fere questões religiosas. Então, basicamente, é um argumento que eu já ouvi que mais ou menos é que eles acreditam que só Deus pode dar a vida, então só Deus também pode tirar. E aí, do outro lado, pessoas que são de outro âmbito político dizem que são contra a pena capital por conta dos direitos humanos, que o homicida tem direitos e não sei o quê. Aí nós temos pessoas que estão no centro, que também não pensam em motivos religiosos e que também não pensam em direitos humanos, mas que acreditam que basicamente apoiar uma pena capital é se igualar ao que o homicida fez. Então essas são as principais bases nas quais republicanos, independentes e democratas compartilham uma mesma resposta final, mas motivada por questões diferentes. Ao mesmo tempo em que há democratas que apoiam a pena capital, independentes que apoiam pena capital e republicanos que apoiam a pena capital. Então, basicamente, há uma divisão no assunto e, embora haja uma força política maior de apoio para a pena capital, ainda especificamente não é uma predominância absoluta. As pessoas veem de forma diferente a pena capital. E isso pode ser um assunto que tecnicamente muda de opinião ou não, dependendo de quantas pessoas estiverem envolvidas em um massacre, em uma situação em particular. A imprensa como um todo, em peso, é contra a pena capital. E eu já li artigos no qual a imprensa usa os dois argumentos, tanto como das pessoas religiosas como das pessoas de direitos humanos, para dizer, olha o nível do artigo. Tenho certeza que Deus não quer que os direitos humanos do fulano sejam violados numa pena capital. Ou seja, colunistas que querem usar os dois lados para emplacar sua opinião. O que basicamente é muito descarado da parte da imprensa usar os dois argumentos juntos, porque aqui eles dizem que concordam completamente que essa opinião baseada em motivos religiosos precisa ser respeitada, quando existem outras pessoas que também rejeitam várias coisas por motivos religiosos, não concordam com muitas coisas por motivos religiosos, e aí a mesma imprensa diz separação de igreja e Estado. Não mistura religião com isso aqui. Então, assim, se não pode misturar com aquilo, também não pode misturar com aquilo. Mesmo que o motivo religioso também se incline exatamente para o que você acredita. Então é muito mau caratismo para mim quando eu vejo jornalista usando ambas opiniões, tende para defender o que acredita, mas aí mete a boca, diz não, quando a coisa vira para o outro lado. Então, assim, a imprensa, novamente, não tem chance nesse debate aqui, porque eles não são honestos em momento algum. Meu Deus do céu, é difícil. Bom, agora continuando aqui. Especificamente, independente de qual motivo você seja contra a pena ou você apoia a pena, toda essa questão traz um principal ponto aqui, que eu acho que é assim, o primordial para a gente entender. É que vai demorar muitos e muitos anos para alguém ser de fato executado, porque demora muitos anos. Hoje em dia, aliás, há muitas décadas, ninguém é executado tão rapidamente. As execuções demoram muito, muito tempo. Tem não sei quantas instâncias e tentativas de reverter aquilo ali num tribunal. Então, assim, hoje é muito mais difícil alguém ser condenado à pena capital do que antigamente. Então, eu penso que o benefício dessa lei ser aprovada é que o fato de que ela, de alguma maneira, é uma lei ameaçadora. Porque, assim, nós estamos passando por um processo onde, cada dia mais, as leis estão sendo revogadas, estão sendo reformuladas, estão sendo afrouxadas para dar chances a pessoas que não merecem. Então, uma coisa assim, em Idaho, eu acho interessante que pelo menos manda uma mensagem assim, olha, aqui a gente não tem o interesse em regredir o nosso sistema judiciário.
Mesmo que basicamente vai demorar muito, talvez 50, centenas de décadas pra gente ver de fato alguém ser executado ali. Porque demora muito mesmo. Sem contar que uma pessoa condenada à pena capital, se na última hora o governador do estado quiser ligar e falar, olha, não executem, vou conceder clemência, misericórdia, o preso tem a chance realmente de continuar respirando por mais um tempo dentro da cadeia. Então, olhando para esse prisma, há realmente esse ponto positivo na lei, porque ela reforça que há uma mensagem para os cidadãos. Não cometa crimes, porque senão você vai pagar muito feio no final. Então, eu acho que, de certa forma, isso ajuda. Saber se o Brian vai estar condenado a tal destino é bem difícil de saber nesse ponto. Realmente é muito difícil, porque ser condenado à pena capital é uma decisão que precisa ser tomada por unanimidade em um júri. Então, se uma pessoa simplesmente disser, olha, eu não acredito em pena capital, aquela pessoa não vai chegar à pena capital. Ela pode até ser condenada à prisão perpétua, mas de forma alguma vai estar sob essa ameaça de ser executada. Então há muitas barreiras que realmente impedem uma pessoa de chegar a esse ponto nos dias de hoje, até porque eu acho muito difícil você realmente conseguir selecionar um júri de 12, 13, 14 pessoas que tem exatamente a mesma opinião sobre a pena capital. Então eu acho que nesse aspecto não é um motivo para a equipe dos direitos humanos fazer alarde, dizer, ai meu Deus, fim do mundo, Velho Oeste, porque se você olhar, para a lei ser cumprida de fato, é muito difícil de acontecer, nem a injeção letal estava acontecendo, então imagine com essa. Agora, o que eu achei interessante foi que quando eu gravei o vídeo anterior a esse, eu trouxe para vocês vários argumentos falando sobre enforcamento, não sei o quê, e aí eu ouvi agora coisas que eu nunca tinha ouvido sobre as injeções, de como elas não são tão fofas quanto aparentavam ser, e realmente, né, há esses problemas aí de implicar, até porque tem essa questão aí de farmácias que se recusam a entregar essas substâncias letais. Então, assim, é complicado, porque daí você está dizendo basicamente que o governo está na mão de empresas para conseguir, meu Deus, sabe, uma ordem judicial não basta para falar, olha, entrega isso aqui, pronto, acabou, é uma ordem do Estado. Então, eu não entendo basicamente como chegou nesse ponto. O que me faz acreditar é que o grupo que trouxe a ideia da injeção letal lá na década de 80, que fez acontecer, que conseguiu aprovar e consequentemente se tornar um modelo em todos os estados que ainda aplicam a pena capital, é que o indivíduo já sabia que em algum momento chegaria nesse ponto de haver dificuldade em encontrar essas substâncias letais. É aquele velho truque, a gente não consegue chegar no ponto que queremos, então vamos fazer coisas que vão caminhar nesse ponto, né? Aos pouquinhos a gente vai alargando, até chegar onde queremos. Eu não sei nos Estados Unidos qual é a porcentagem específica de quantas pessoas são contra e quantas apoiam, então eu não sei se está em meio a meio, e também é uma das poucas questões restantes que ainda é bipartidária, que é quando pessoas de diferentes lados políticos concordam com o mesmo conceito. Isso é tão interessante porque tem um caso recente que está acontecendo. A atual Casa Branca nos Estados Unidos, comandada pelo presidente Joe Biden, é contra publicamente a pena capital. Porém, um caso em particular que envolve promotores nomeados pela própria Casa Branca, ou seja, pessoas do mesmo partido político, estão agora recorrendo à pena capital para uma pessoa envolvida em um crime hediondo. Ou seja, para vocês verem que basicamente, mesmo dentro do mesmo partido político, ainda há essa divisão de pensamento. Eu não sei se esses promotores vão conseguir, eu não olhei a fundo o caso para entender, mas eu vi que isso está acontecendo. Ou seja, porque é uma questão que mexe com muitas pessoas ainda. Agora eu acho que de alguma maneira a aprovação dessa lei deve dar uma balada na defesa do Brian, porque é um risco real que eles estão correndo aqui, principalmente porque esse caso é conhecido. Então eu imagino que agora, dependendo do que o governador vai fazer, que eu ainda não sei, eu não consegui ver se há alguma informação que incline a posição de sua futura postura, mas eu acredito que basicamente a defesa agora, com certeza, tem novas questões para se preocupar. Bom, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Já está disponível
No meu site você pode falar comigo pelo Instagram. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto precisa enfrentar um serial killer que está escondido em sua própria casa. O livro tem mais reviravoltas do que você consegue imaginar e o envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. Vai autografado se você quiser, com um kit de marcadores e um pôster também. Você pode me seguir pelo Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde acontecem votações, bastidores e muita coisa exclusiva que vem à tona apenas por lá. A gente se vê no próximo caso e não esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!